A graça e a paz do Senhor seja com todos. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus neste momento, que se encontra no capítulo 22 de Apocalipse, dos versos 6 ao 15, que tem como o seguinte tema: a Igreja do Céu. Diz assim a palavra de Deus: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Meus queridos, a Escritura Sagrada, ela começa com um jardim e termina com uma cidade. Começa com o jardim do Éden, lá em Gênesis, e termina com uma cidade, a Nova Jerusalém, lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Esta cidade, ela não tem choro, nela não haverá morte, nela não haverá nenhuma maldição, nela não haverá epidemias, nela não haverá pestes, nela não haverá nada dessas coisas que estamos sujeitos a passar aqui. A Nova Jerusalém é aquela cidade que Abraão aguardava, cujo arquiteto e edificador é Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 10. É bom lembrarmos que essa cidade não tem nada a ver com a Jerusalém de Israel. A cidade de Jerusalém, lá em Israel, ela é composta de toda uma estrutura física, de uma estrutura material, como as demais. A Nova Jerusalém, ela é totalmente espiritual. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esta cidade, ele diz o seguinte: a cidade eterna não é somente o lar da noiva, ela é a noiva. A cidade não são os edifícios, mas as pessoas. O teólogo e pastor Russell Shedd, também nesta mesma linha de pensamento, ele diz o seguinte: a noiva e a cidade santa são figuras que representam a Igreja de Cristo.
E a igreja da Nova Jerusalém é uma igreja seleta, pois ela é formada pelos redimidos, comprados e lavados no sangue do Cordeiro, como diz a palavra de Deus no versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse. Diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nem todos que participam da igreja local irão fazer parte da igreja da Nova Jerusalém, pois o próprio Cristo falou na sua palavra. Ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Agora, como a igreja do céu deve viver na terra? Porque ela ainda não foi arrebatada, Jesus Cristo ainda não voltou, ela ainda está aqui na terra. E como ela deve viver aqui na terra? Em primeiro lugar, a igreja que vai morar no céu deve viver na terra guardando a palavra de Cristo. O versículo 7 diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra guardar, ela tem o sentido de acatar e receber o conteúdo da Escritura como realmente ele é. Não podemos mudar o conteúdo da Escritura. Não podemos acrescentar o conteúdo ao conteúdo da Escritura. Não podemos diminuir o conteúdo das Escrituras. Devemos aceitar e receber a palavra de Deus como ela genuinamente é. Quando João diz, bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, essa expressão, a profecia deste livro, refere-se ao livro do Apocalipse. João está dizendo que esse livro, o Apocalipse, ele é a revelação de Deus, ele é a palavra de Deus. Por isso, precisamos crer e guardar no coração as profecias do Apocalipse como toda a Escritura Sagrada. Precisamos guardar a palavra porque ela é fiel. O versículo 6, João disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a expressão, essas palavras são fiéis, referem-se às profecias do Apocalipse. João está dizendo o seguinte: guardem elas no coração, andem em obediência à palavra de Deus, façam a vontade de Deus, sejam santos, busquem a Deus, vivam com Deus, porque essas profecias se cumprirão, porque essas profecias irão se cumprir. Por isso que ele disse que essas palavras são fiéis, ou seja, as profecias vão acontecer. Por isso que Paulo, falando para Timóteo, ele disse: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Precisamos guardar as profecias porque elas são verdadeiras. João disse: essas palavras são fiéis e também são verdadeiras. Elas são fiéis porque se cumprem, e elas são verdadeiras porque vieram do próprio Deus. São profecias que vieram diretas do céu. Aí não tem nelas mentira, não tem engano. São verdadeiras porque vieram do Senhor e vieram do próprio Deus. A fonte é o próprio Deus, por isso que são verdadeiras. Então, a igreja que vai morar no céu, ela deve viver aqui na terra
guardando a palavra de Deus no seu coração, guardando essas profecias no seu coração. Como a igreja do céu deve viver na terra? Em segundo lugar, ela deve viver na terra na expectativa da volta de Cristo Jesus. O versículo 7, Cristo disse: eis que venho sem demora. O versículo 12, ele repete a mesma expressão quando diz: eis que venho sem demora. Meus queridos, a consumação do mundo, ela acontecerá quando Cristo voltar. A consumação dos séculos irá acontecer quando Jesus Cristo descer do céu, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Agora, não cabe à igreja saber o dia e nem a hora. Não cabe a homem nenhum, não cabe a ser mortal nenhum saber o dia e nem também a hora. Porém, Jesus Cristo, ele revelou para o seu povo alguns dos sinais que antecederão a sua vinda. Lá em Mateus, capítulo 24 e o verso capítulo 24 e capítulo 25, Jesus fala sobre a sua volta. E lá está escrito sobre os sinais que antecederão a sua vinda. Jesus Cristo disse que antes da sua vinda iriam acontecer algumas coisas. Ele disse que haverá guerras, rumores de guerra, haverá nação contra nação, se levantará reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, a iniquidade irá se multiplicar e surgirão falsos profetas. E quando nós paramos para refletir, olhar sobre a humanidade, o que está acontecendo na humanidade, nós percebemos que todos esses sinais, eles estão aí na porta do nosso rosto, eles estão aí batendo no nosso rosto, eles estão aí para quem quer ver, só não vê aquele que é cego. Não estou me referindo de uma cegueira física, me refiro a uma cegueira de entendimento, me refiro àquela pessoa que não quer compreender, que não quer entender que essas coisas que estão acontecendo no mundo todo são sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus. E a igreja que vai morar no céu precisa estar atenta a esses sinais. Meus queridos, o problema é que a igreja, ela não tem olhado para o céu. O problema é que a igreja, ela não tem investido no céu. E Jesus Cristo, ele disse que devemos ajuntar tesouro no céu, onde a traça não rói, onde o ferrugem não consome e onde o ladrão não rouba. Mas, infelizmente, tem muitos crentes que estão preocupados apenas em juntar tesouro aqui nesta terra. Não tem investido no reino de Deus. Não tem investido no céu. A igreja, ela não tem pensado no céu. A igreja tem pensado nas coisas desta terra. A igreja tem pensado nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo, ele disse: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são daqui da terra. A igreja, ela infelizmente se comporta como fosse viver para sempre nesta terra. E nós sabemos que nós estamos de passagem. Nós sabemos que nós estamos aqui apenas um certo tempo. Se o céu é o lugar
onde vamos viver a eternidade, então a igreja deve estar com os pés na terra, mas o seu coração, a sua mente deve estar ligado no céu. A doutrina da volta de Cristo, ela deve fazer arder o coração de cada crente. Ela deve mexer no coração de cada crente. Ela deve queimar no coração de cada crente. A doutrina da volta de Cristo deve levar o crente a desejar aquele grande encontro triunfal, onde ele estará para sempre com o seu Senhor, onde a noiva estará com o seu noivo, onde a igreja estará com o seu Senhor, face a face. A igreja estará perante aquele que a comprou com o seu sangue. A igreja estará perante aquele que a salvou dos poderes das trevas, do império das trevas, do pecado, do inferno. A igreja estará para sempre na presença daquele que é Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor de vivos e Senhor de mortos. Então isso deve mexer com o coração do crente. Isso deve queimar no coração do crente, em saber que um dia ele vai estar para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Ele vai estar para sempre com o Senhor, vendo a face do seu Senhor, como realmente ele é. Agora eu pergunto, quando você escuta falar da volta de Cristo, mexe o teu coração? Alguma coisa arde aí dentro do seu coração? A volta de Cristo, meus queridos, ela é certa. Jesus Cristo disse no versículo 20 do capítulo 22, ele disse: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque a igreja que vai morar no céu, mesmo ela estando aqui nesta terra, mas ela tem esperança do céu, ela tem esperança na eternidade, ela vive a expectativa de que um dia Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e aí nós estaremos para sempre livres de todas as maldades que existem neste mundo. Como a igreja que vai morar no céu deve viver na terra? Em terceiro lugar, a igreja que vai morar no céu deve viver na terra adorando a Deus. O versículo 8 e 9 diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, pensem comigo, meus queridos. Reflitam comigo. João, ele teve essa visão majestosa, gloriosa e maravilhosa. Foi uma revelação maravilhosa que ele recebeu do anjo, que o anjo trouxe até ele. Então, diante dessa visão maravilhosa, sublime, o que João faz? João se curva para adorar o anjo. Porém, o anjo rejeita a adoração de João. O anjo não recebe a adoração de João. O anjo manda João se levantar. O anjo diz: fica de pé, não faças isso, não me adore. O anjo sabe que não é digno de adoração, porque a revelação não é dele, a revelação
é de Cristo. O anjo foi apenas enviado como o mensageiro para levar aquela revelação de Cristo até João. Mas a fonte de toda a revelação é Cristo Jesus. Por isso, João deveria se prostrar e adorar somente a Deus. A igreja, ela não deve se curvar diante de poderes. A igreja, ela não deve se curvar diante de homens poderosos. A igreja não deve se curvar diante de sistemas. A igreja não deve se curvar diante de anjos. A igreja deve se curvar e adorar somente a Deus. A palavra de Deus diz que só Ele é digno de receber toda adoração. A adoração da igreja, ela não deve se resumir às reuniões solenes no templo. Não, isso aí é muito pouco, meus queridos. A adoração da igreja deve ser um estilo de vida, porque Paulo, escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que Cristo nos escolheu para o seu louvor, para a sua glória. A igreja existe para glorificar a Deus. A igreja existe para o louvor de Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Deus deve ser adorado, deve ser exaltado, deve ser glorificado em todo o tempo, em toda a nossa vida. O imundo pode continuar na imundícia. O injusto pode continuar na injustiça. O ateu pode continuar no seu ateísmo. Mas a igreja não deve parar de se santificar e nem deixar de adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Meus queridos, enquanto Cristo não volta, a igreja adora a Ele aqui na terra. Enquanto Cristo não voltar, enquanto Ele não volta, a igreja está na terra adorando e glorificando a Ele. Porque quando Ele voltar, a adoração não será mais aqui na terra. Quando Ele voltar, a adoração será nas mansões celestiais. A adoração será no céu. Por isso que a adoração não para. Na terra ou no céu, ela vai continuar. Então a igreja aqui na terra, ela deve adorar a Deus, ela deve adorar ao Senhor. Agora, para terminar, para concluir, diante de tudo isso que nós falamos, eu gostaria de trazer 3 verdades práticas para a nossa vida. E quais são essas verdades? A primeira é que aqueles que vão morar no céu amam a Deus e guardam a sua palavra. Aqueles que vão morar no céu amam a Deus e guardam a sua santa palavra. Só guardam a palavra de Deus aqueles que o amam. Quem não ama a Deus despreza a sua palavra. Quem não ama a Deus debocha da sua palavra. Quem não ama a Deus rejeita a sua palavra. Mas a igreja que vai morar no céu, ela ama a Deus, e porque ela ama a Deus, ela tem prazer na sua palavra. Porque ela ama a Deus, ela vive a sua palavra. Porque ela ama a Deus, então ela tem satisfação na palavra de Deus. A segunda verdade prática aqui é que aqueles que vão morar no céu amam a Deus e desejam ansiosamente a volta de Cristo. Quem ama a Deus deseja que Cristo volte. Agora, quem não ama a Deus, a primeira coisa, nem acredita que Jesus Cristo vai voltar. Quem não ama a Deus, muitas vezes zombam
quando falamos que Cristo vai voltar, quando falamos que Jesus voltará, quem não ama a Deus não tem essa esperança da volta de Cristo. Mas a igreja que vai morar no céu, ela ama a Deus, e porque ela ama a Deus, ela aguarda ansiosamente a volta do seu Senhor. Ela aguarda ansiosamente Cristo voltar, porque essa é a maior esperança que o crente tem, é a maior esperança que o salvo tem, a esperança da volta de Cristo Jesus. E a terceira e última verdade é que aqueles que vão morar no céu amam a Deus e o adoram em quaisquer circunstâncias. Então só adora a Deus aquele que ama. Quem não ama a Deus não está preocupado com isso. Quem não ama a Deus não adora a Deus. Mas aqueles que vão morar no céu, eles amam a Deus. E porque amam a Deus, eles se prostram diante do Senhor aqui na terra. Eles se curvam diante do Senhor aqui na terra e o adoram em quaisquer circunstâncias. Seja circunstância favorável ou desfavorável, seja em meio a uma epidemia ou não, seja na fartura ou na escassez. Aquele que ama a Deus adora a Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque o ama. Então que Deus nos abençoe, que esta palavra ela sirva de edificação para a sua vida, de crescimento espiritual para a sua vida e que você possa refletir, meditar no seu coração em nome do Senhor Jesus. Deus, portanto, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.